Boa tarde, amigo internauta. Mais uma edição do Portal Sustentabilidade, trazendo as questões da responsabilidade social corporativa. E hoje nós vamos falar de um tema sumamente importante, tanto no campo legal como no campo prático da vida brasileira, dos negócios, do trabalho, das empresas. A empregabilidade da pessoa com deficiência física. E para contribuir nesta dinâmica dessa discussão, já que é um tema vasto e temos muitas coisas para abordar, trouxe uma amiga querida aqui no nosso estúdio, que é a Sucena Bonanato, presidente do Instituto Pró Cidadania. Sucena, obrigado por ter vindo mais uma vez, né? Espero que você possa, tenho certeza que você vai trazer muita informação útil para o nosso público. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você de novo e falar de um tema que eu gosto muito, que é a inclusão de pessoas especiais no mercado de trabalho. Gosta e entende? Um pouquinho. Quanto tempo você está nessa área? 25 anos. Então dá para enganar bem já. Antes eu queria fazer um agradecimento aos meus amigos da Câmara Brasil-Alemanha. Num dia, falar da Alemanha não é um dia muito adequado, mas de qualquer forma... Já estou de preto. Já estamos meio de luto aqui em razão dos episódios recentes. Contudo, a Câmara Brasil-Alemanha promoverá mais uma vez a Ecogerma agora em agosto. E mais uma vez eu fui convidado pelos amigos, pela Daniele Andrade, diretora de Meio Ambiente da Câmara, me convidou para que eu seja o moderador dos debates daquele grande evento internacional. Meu amigo Ricardo Rose, muito obrigado pela oportunidade. Estaremos lá, sim, em agosto, os dias 5 e 6. E depois nós traremos notícias sobre esse evento, que é o maior evento latino-americano de sustentabilidade já, né? E a gente tem a honra de ser chamado, é muito gostoso para poder cooperar com os amigos. É um reconhecimento, né? É um reconhecimento, né? E eu fico muito feliz por isso. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo aqui, porque aqui é bem um bate-papo mesmo, né? Eu pediria para que o meu amigo Fábio colocasse o primeiro slide na tela. Vejam só, amigos internautas. A Cornell University é uma universidade nos Estados Unidos que pesquisa o impacto da pessoa com deficiência nos negócios, né? As famílias de pessoas com deficiência impactam em 1,5% no PIB norte-americano. É um número absolutamente fantástico. E a ocupação, a taxa de ocupação nos hotéis, a partir de 2002, nos Estados Unidos, esta ocupação cresceu 50% por conta que eles fizeram acessos ou facilitaram o acesso com rampas para cadeirantes. Isso aumentou em 50% a taxa de ocupação dos hotéis. Em geral, em 80% dos casos, foi consumido cerca de $1.000 a $1.500 para que fizesse esta adequação, o que é irrisório, né? Eu pediria para que colocasse também o slide número 2, por gentileza. Aí está. Esta pesquisa mostra que as equipes que possuem pessoas com deficiência, elas tornam o desempenho da equipe, no geral, mais adequado, melhor, por conta que a pessoa com deficiência leva a diversidade na equipe. E os líderes se tornam mais respeitados pela equipe, em razão da assertividade com que conduzem a equipe. Então, até cunhei esse paradoxo que eu gosto de usar muito, que empresas com deficiente possuem equipes menos deficientes, né? Porque há uma multiplicação de boa vontade dentro da equipe que promulga um melhor desempenho. Bom, isto posto, amiga, vamos começar então a entender como é que está o Brasil, primeiro inicialmente entendendo a questão que existe a lei de cotas de 2002, né? Não, a lei de cotas é de 1991. 91, perdão, 91. Aí né? a primeira regulamentação dela, o decreto, foi em dezembro de 1999. Então a gente começou a falar de inclusão aqui no Brasil a partir de janeiro de 2000. De janeiro de 2000. Isso. E, genericamente falando, as empresas com mais de 100 funcionários estão obrigadas a contratar de 2% a 5% do seu quadro com pessoas com deficiência, e essa cota o número de empregados vai de 100 a 1.000. Então, a partir de 100, 2%, e a partir de 1.000, 5%. 5%. E aí você tem uma variação aí de 2%. Em geral, não está sendo feito isso, né? Não, ainda não. Não está. Ainda não. Né?
sem querer caçar bruxas, que o objetivo não é este, né? Na verdade, eu pessoalmente entendo que no Brasil faltam pessoas preparadas em todas as áreas de trabalho, né? Sim. O que me faz supor que não seria diferente na pessoa com deficiência, né? Não, não é diferente. Não é diferente, quer dizer, também existe. Você acha que qual é o motivo da baixa contratação? Você acha que existe preconceito? Como é que você enxerga essa questão? É muito ampla, né? Para uma resposta Olha, só. É ampla, mas eu costumo assim, resumir em uma coisa muito, para mim, clara, né? E muito pequenininha, que se chama informação. Assim, as pessoas não têm informação. O RH não tem informação, o gestor não tem informação, a sociedade não tem informação sobre a pessoa com deficiência. E aí vira aquele tabu. Então você fala para mim, é um preconceito? Não, não é um preconceito, é falta de informação. E informação de boa qualidade, que esse é o grande problema. Tem muita informação que veicula por aí, mas que não é real. E aí as pessoas também acabam acreditando nisso, o que é pior ainda. Já Você não poderia tem... citar uma que não é real, por exemplo? Posso citar várias. Assim talvez desmistifique um pouquinho para quem estiver nos assistindo. Tá, eu posso citar várias. Por exemplo, as pessoas costumam dizer que a pessoa com deficiência, ela tem uma coisa de piedade, de autopiedade, que ela sempre usa isso como uma muleta, eu sou o coitadinho. Isso é mentira. Na realidade, é um caso que ela conheceu, que existe, óbvio. Lembra que é gente. Independente de ter deficiência aparente ou não, ele é gente, com defeitos e qualidades, como qualquer um de nós. Então, tem aquele que se faz de coitadinho. Mas gente sem deficiência aparente também se faz de coitadinho. Né? Tem a coisa da autopiedade. Então, alguém que conviveu com uma pessoa assim, sai generalizando e contando o seu caso triste desta pessoa, dizendo que a pessoa com deficiência, todas elas, são assim, ou agem desta forma. Sim. Por exemplo, uma empresa, coisa de uns 6 meses atrás, eu estava em uma empresa onde uma resistência enorme para contratar pessoas com deficiência, e eles precisam por causa da cota. E aí eu falei, bom, precisa fazer um trabalho com gestores, né? Começar pelo RH, e assim... olha, falar hoje com pessoas, assim, que vai colocar a pessoa com deficiência aqui hoje, a empresa inteira treme. Por quê? Porque nós tivemos... Eles diziam isso. Isso, para mim. O pessoal do RH te dizia assim, isso. Eu contrato pessoa com deficiência, fica lá com você. Fica lá na instituição. Sim, aqui você não pode, né? Fica lá. Sim. Eu falei, por quê? Ele falou, não, aqui hoje, se você botar a pessoa com deficiência aqui dentro, essa empresa vem abaixo, ela treme. Por quê? Porque nós contratamos algumas pessoas aqui no passado, e um deles, um rapaz, que tinha uma prótese. E o rapaz era muito bom. E era muito querido na área, e era um mega profissional, e estava todo mundo satisfeito com ele. Só que assim, ele engordou, e óbvio, a prótese não engorda, né? A gente engorda e a prótese não, né? Eu não engordo. Eu não engordo. Não, que sorte a sua, né? Assim, principalmente de efeito sanfona, que é pior ainda. Engorda, emagrece, engorda, que é pior para quem tem prótese, etc., é pior ainda. E aí, resumindo, a prótese começou a machucar, é claro, né? A prótese não dava mais conta de ter sustentação. Ele precisava fazer um ajuste de prótese e, por fim, a prótese rachou, ou seja, ele tinha que trocar. E a prótese ficava em R$12 mil. E ele não tinha esse dinheiro para pagar, e o gestor fez questão de que a empresa pagasse. Então, o gestor foi no RH e falou que queria que a empresa pagasse os 12 mil pela prótese. Bom, foi aquele auê interno, não sei o que, resolveram, pagaram, ele botou a prótese nova, puxa, lindo, maravilhoso, tal, 2 meses depois ele pediu demissão e saiu. Aí foi aquele na empresa. Aí vem de novo, né? Pessoa com deficiência mal agradecida, ela é ingrata. Né? Ninguém nunca recebeu um treinamento na empresa por 6 meses no e depois foi embora. Isso, né? no Canadá, tudo nunca pago. aconteceu. E quando volta ele fala, obrigado, agora eu vou no outro lugar que eu vou ganhar mais. Não, isso não acontece, só com deficiência. Ele é vitrine, né, Mangaravista? Então, é uma coisa interessante, porque qualquer coisa que acontece com a pessoa com deficiência é um escândalo, é uma coisa assim, porque ele acaba sendo vitrine. E é o que você falou, isso acontece com todo mundo, acontece com qualquer outro profissional. E aí você começa a perceber assim, a pessoa quando é boa, eu estou falando com deficiência, sem deficiência, ele é um profissional. E um profissional, ele quer ter respeito, ele quer ter plano de carreira, ele quer crescer, ele quer se desenvolver. Quando ele não tem essa oportunidade dentro da empresa, ele busca outro lugar. Você já fez isso na sua vida, eu já fiz isso na minha. Sim.
E a gente está sempre pensando em fazer, né? A gente já fez e está sempre pensando. Você está sempre pensando em crescer, em melhorar. O que tem de diferente em ter uma deficiência aparente ou não? Ele não pode por quê? Sim. Percebe? Ele tem que ser o fiel na empresa o resto da vida. Mesmo que você não me promova, mesmo que eu não tenha chance de crescimento, mas eu tenho que ficar aqui marcando o passo o resto da vida. E o Instituto Pro Cidadania, então, capacita as pessoas. Você pode entregar para as empresas as pessoas capacitadas para que elas possam desempenhar melhor sua atividade, certo? É uma das coisas que a gente faz, é capacitar as pessoas para várias áreas, para vários cargos dentro das empresas que nós trabalhamos, são empresas parceiras. Tá uma das coisas que a gente faz. Tá. Eu queria solicitar para que o Fábio colocasse o slide número 3, que talvez tenha uma informação pública interessante, né? O censo do IBGE aponta, o de 2000, 14,5% de pessoa com deficiência compõe a população brasileira, o que dá cerca de 30 milhões de brasileiros nessas condições, né? Tá. Se nós considerarmos que 1,5% do PIB é o impacto, né, nos negócios lá, o equivalente aqui no Brasil seria em 50 bi. Usei o mesmo 1,5%. Né? E considerando que cada pessoa com deficiência, ela atrai 3 consumidores e meio, porque o restaurante que possui... Fábio pode tirar, por gentileza. O restaurante que possui acessibilidade para um cadeirante, naturalmente que o pai que está levando, se for um filho cadeirante, está levando a esposa, a irmãzinha, ou alguém está levando outro parente, então leva 4 consumidores, o que em tese seriam 100 milhões de brasileiros em condições desse mercado a ser discutido. Vou engordar a tua estatística, assim, que o IBGE, no último censo de 2010, ele acusa 23,94 pessoas com deficiência no país. Eu acho esse número alto, porque assim... Aí você está computando todos os tipos de deficiência, as mais leves, as mais que de repente não precisariam da acessibilidade que você comentou. Sim. Mas hoje o índice, a gente não fala mais em 14, e se você for de 14 para 24, vamos falar em 18%, 20%. Então, se eu for na sua linha aí de cada um influencia mais 4, é 100% da população. Exatamente. Se eu pegar 20% com mais 4, 4 vezes... Mas eu diria o seguinte, também o problema do índice talvez ter aumentado é porque existem algumas pessoas que estão com uma mobilidade reduzida momentaneamente. Sim, né? sim. Por exemplo, em São Paulo, acidente de trânsito... Bom. Não, São Paulo é motoqueiro, quantos estão no chão todo dia? Por dia a gente bota quantos na estatística. E existe, às vezes, essa complicação nesse entendimento. O que mais me assusta nesse caso é que eu estava olhando os índices da FEBRABAN e nas questões de mobilidade, só 57%, ou melhor, 57% é uma deficiência adquirida ao longo da vida. Ou seja, mais da metade, não nasce com a deficiência de mobilidade, ele a adquire. Talvez porque se acidenta numa cidade violenta como São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Isso quer dizer que as empresas deviam pensar que a acessibilidade deveria ser um trabalho pensado com maior profundidade, porque pode ser que eu saia daqui e me acidente, e para que eu venha trabalhar a semana que vem, o meu amigo Fábio não vai poder me carregar a escada acima, né? Como é que as empresas não estão vendo desta forma? Como é que você vê isto? As empresas veem como custo, em primeiro momento. Né? Eu vou ter que demolir minha empresa inteira para tornar acessível, que não é verdade, isso não é real. Mas é a primeira coisa. E o que você falou é muito importante, porque a gente fala que toda ação que você faz para a pessoa com deficiência, ela é uma ação para a sociedade. Quando você põe uma rampa para entrar na sua empresa, ali entra o carro do supermercado, ali entra o carro do bebê, ali entra a pessoa que está com muleta, que é o temporário que você falou, né? Ali entra todo mundo. Quando você pensa que você precisa colocar
um alarme, por exemplo, vamos falar um alarme visual, porque você tem surdos trabalhando com você, então você precisa de um alarme visual além do seu sonoro, você está contribuindo também para aquelas pessoas com mais idade que também começam a perder a sua audição. Sim, né? sim. E eu vou até, assim, hoje o jovem que muitas vezes estão no seu ambiente de trabalho com um fone de ouvido com um som alto pra caramba, estão lá no seu computador, estão trabalhando legal, que toca o alarme que ele não escuta, mas ele vê. Sim. Você percebe? Então, assim, de alguma forma, ações que você faz em benefício das pessoas com deficiência, ela serve para a sociedade toda, que é muito legal. Ou para a equipe de trabalho toda. Ou para a né? equipe de trabalho. toda. Né? Agora, voltando à tua pergunta, as empresas enxergam isso como benefício? Não. As empresas ainda enxergam como custo, ela não enxerga como investimento, ela não enxerga como uma oportunidade de melhoria para ela mesma, para a sociedade, para a sua equipe de trabalho. Ainda as empresas preferem contratar, é o que eu sempre brinco, né? Que liga para a gente e fala, eu queria contratar um deficiente físico leve. E aí a gente responde pesando até quanto? Ué, não é? A empresa tem o perfil da contratação. A nossa resposta é pesando até quanto, né? Você quer 30 quilos, 45, assim, que ainda isso é surreal, né? Você, nos dias de hoje, escolher as pessoas, você não escolhe o potencial. Você não monta um perfil do profissional que eu preciso com essa qualificação. Você monta a deficiência. Então, assim, liga pra gente e fala assim, eu tenho uma vaga aqui para deficiente físico leve. Ele já fez um julgamento, ele quer um tipo de pessoa, né? Que tenha um certo, me permitir dizer, entre aspas, defeito. Ele quer dizer, eu quero uma pessoa assim. Ele não quer uma pessoa que resolva um problema de trabalho para ele. Ele não quer um perfil profissional, né? Isso é comum, isso nos dias de hoje. Empresas ligam e falam assim, eu tenho 10 vagas para você contratar. Ok, o que ele vai fazer? Não sei. Espera, como assim? Não sei, né? Quer dizer, você quer contratar porque você tem uma demanda e ele tem que atender essa demanda. Qual é o perfil da sua vaga, né? Não, você me fala o que você tem e eu tento achar um lugar para colocá-lo. Gente, que é isso? É uma relação de dó, assim, tô com peninha de vocês e tô te ligando para quebrar seu galho. É isso, sabe? Eu vou fazer minha boa ação de hoje, eu vou ajudar a velhinha a atravessar a rua, eu vou contratar 10 deficientes porque eu preciso para cumprir a cota, literalmente é isso, né? Não quero gastar um centavo. E aí eles querem que o profissional fique com você lá no teu escritório ao invés de ficar lá. Tem muito isso, tem muito. Em vez de levá-lo para que ele possa produzir. Enquanto assim, se ele ficar lá, porque ele está fazendo um programa de qualificação profissional, vai terminar a empresa, vai levar e vai trabalhar dentro da empresa, aí eu não tenho problema nenhum. Ou seja, a empresa não tem espaço físico para treinamento. Para eu explicar para o nosso público, ou seja, uma empresa pode te contratar para pagar um treinamento, o profissional fica com você, sendo treinado, recebendo já é funcionário. Porém, ele está com você no Instituto Pro Cidadania. E depois compete à empresa levá-lo a posteriori para dentro da área de trabalho. Para as vagas, para aquele trabalho. Aí para mim isso é perfeito, não tem problema nenhum. É o melhor Só que dos mundos. Eu recebo propostas de assim, preciso contratar 80, você fica com eles lá. E não é o fica treinando, você fica lá, você faz o que você quer com ele na tua instituição. Lá e põe lá no almoxarifado. Bota na prateleira, né? Põe no almoxarifado. Bota no cabide ali. Então bota lá, ele não tem o que fazer lá. Se você não tem lugar para colocar, eu pago para ele ficar lá. E uma para não conviver com ele. Açucena, se um RH de uma empresa tem esta visão, né? Eu tô aqui. Você imagina os outros. O nosso agente de mudança cultural dentro de uma empresa pensa assim, você imagina os demais da empresa. Quer dizer que a empresa, para ela tomar esse tipo de atitude, ela já padece de outros problemas que ela nem se apercebe, então, né? Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Isso para mim, assim, você sabe que eu trabalhei em área de RH há muitos anos, assim, isso para mim é sintomático. Quando você tem um RH, por exemplo, que chega para mim e fala assim, eu falei para o gestor que ele tem que entender que o deficiente, ele não produz 100%, ele só produz 50%. Ele tem que entender isso. Eu já comecei a arrepiar. Eu falei,
Olha aqui, Sucena, se os demais que não têm deficiência nenhuma produzem 75, por que o deficiente não pode produzir 50? Eu escuto uma RH de uma empresa grande, multinacional, assim, sendo conivente que as pessoas trabalham a 75 Sim. e que o deficiente tem que trabalhar 50 só, entendeu? Para onde vai essa empresa? Me conta. É lógico. E me diz uma coisa, pelo contato que eu tenho, que é relativamente próximo, até porque eu tenho alguns amigos, o Fábio, o Cláudio, que são cadeirantes, o Dado. Curiosamente, eu me apercebi ao longo da minha vida que eu tenho alguns amigos cadeirantes e eu nunca tinha me apercebido disto, né? Inclusive derrubei alguns no chão já. Legal, faz parte. O Dado, coitado, com o rosto voltado para o solo. Mas enfim. Peraí, para quem não sabe, ele também é voluntário do Instituto. Não, tá? mas deixa para lá isso daí. Não, mas é um trabalho muito legal, porque ele vai falar com os treinandos, pessoas que estão em capacitação, vai falar de mercado de trabalho, de postura, de comunicação. Isso é muito importante para eles. Então, estou te agradecendo aqui em público. Para mim é um grande aprendizado. Eu vou lá mas é bem legal. É bem gostoso. E dado essa proximidade, então, inclusive dentro, já que você entregou o ouro, dentro do Instituto Pró Cidadania, eu me apercebo que algumas pessoas com características, um grupo de pessoas com deficiência, por exemplo, visual, tem uma memória maior. Confere isso? Sim, confere, claro. Porque ela tem que guardar todas as informações, já que ela não pode ver. Sim. Certo? Sim. Isso facilita que ela seja, por exemplo, uma pessoa ideal para trabalhar em centro de comunicação, porque ela consegue desenvolver... Estou errado isso ou não? Não, é isso? Eu sempre falo, gente, não é que a pessoa com deficiência visual serve para trabalhar num call center, não é isso. Ele serve para N funções. Hoje você tem procurador do Estado, hoje você tem promotor público, que são deficientes visuais totais, são maravilhosos, como a gente tem uma gama de pessoas visuais totais que se formaram em marketing, psicologia, direito, uma série de coisas. Mas, via de regra, é o que você comentou, eles desenvolvem muito mais a memória, né? Porque eles usam muito mais, e desenvolvem muito mais essa percepção do ser humano. Sim. Então, de todas as pessoas com deficiência, o que mais lê, mais estuda, o que tem uma excelente fluência em português, fala muito bem, é antenado em tudo o que acontece, é o visual total. Sim. Então, se você tiver essa pessoa em atendimento, seja telemarketing, seja o que for, mas essa pessoa em atendimento... O radar dela tá ligado para tudo. Sempre ligado. Sempre ligado, né? E ele é muito, assim... com o ser humano, sabe? De entender o que está acontecendo contigo. Eu tenho muitos amigos que são deficientes visuais totais. E é impressionante porque você no alô, ele fala para você, está gripada. E tem gente que fala comigo, alô, fala, nossa, o que você tem que você está triste? Não, eu não estou triste, eu estou gripada. Eles conseguem sacar assim, não é tristeza, ela tá rouca ou ela tá falando baixo porque é gripe. É uma coisa, eles têm essa percepção. Então, assim, na área de atendimento eles são imbatíveis. É extrasensorial, né? Digamos assim, porque vai além. Eu tenho que concordar com isto, porque uma das treinandas do Instituto, uma vez eu a levei num determinado ambiente como convidada, ela é deficiente visual total, e nós acendemos a luz sem ruído no interruptor, e ela me perguntou quem acendeu a luz. E houve parou geral a sala, porque ela sentiu a emanação da luminosidade sendo 100% cega. Sim. Aquilo foi absolutamente emocionante, aquela situação. Então, colocando dessa forma, destacando essas qualificações, vamos chamar assim, eles são também melhores planejadores, ou estou enganado? Porque, por exemplo, uma moça que toma o ônibus, é uma deficiente visual para ir trabalhar, ela tem que ver a hora que ela vai ter que ir no banheiro, então ela tem que pensar se no percurso ela vai ter que parar ou não. Então ela começa a planejar o dia dela na casa dela, com muita antecedência, porque ela tem as limitações que a deficiência carrega. Isso é verdade? Ela traz um planejamento mais assim,
preciso me organizar legal para que não haja nenhum problema no percurso? É verdade, com deficiente visual, mas também com deficiente físico de locomoção. De locomoção também? Também, é a mesma coisa. Aí, em termos de planejamento, de antecipação, isso funciona para os dois. Porque o deficiente físico, da mesma forma, com locomoção... De mobilidade, ele tem... mobilidade. Ele leva mais tempo para ir a um toalete, para ele se trocar, para ele se locomover até um lugar. Sabe-se que aqui, infelizmente, você dá sinal para 10 ônibus para um parar. Então, ele tem que contar com esse timing para ele conseguir pegar uma condução e chegar até o local. Ou seja, então ele é mais esforçado, porque aquilo que seria um trajeto de 1 hora e tanto, para ele virar 2, ele tem que se esforçar adicionalmente para chegar no trabalho. 2 quando não mais. Quando não mais. Sim. Nesse aspecto, lógico que a tua especialidade não é transporte público, mas você deve ter uma opinião captada em campo pelas pessoas que se servem do transporte público. Eu vejo aquelas peruas do Atende, como é que está esse serviço em São Paulo e outros, se é que você pode falar, se você não quer se desgastar. Enfim, fale o que você gostaria de falar. Posso falar. Então, o serviço do Atende, a proposta é muito boa, mas hoje ele é absurdamente ineficiente. Explica o que é Atende para quem não sabe o que é o Atende. Atende são peruas ou são vans adaptadas ou carros adaptados que atendem a população da prefeitura. Da prefeitura. É público, você se cadastra, tem uma fila de espera e aí eles fazem entrevista para saber para que você precisa do serviço ou não. Via de regra, eles dão preferência ou prioridade para serviços que são com dia e hora marcada ou que são repetitivos. Por exemplo, faço fisioterapia 3 vezes por semana, no mesmo dia, no mesmo horário e tal. Então, alguma coisa que seja assim, repetitiva, porque eles já fazem todo um roteiro. E é possível levar ao trabalho a pessoa nessas condições ou é muito difícil? Sim, não, é assim. A gente já teve, de vez em quando tem lá, pessoas que já estavam cadastradas no Atendem e que conseguem, dentro desse roteiro, que leve e busque todo dia, por exemplo, no Instituto, enquanto está fazendo treinamento. Significa que se tiver um empresário nos assistindo aqui, ele pode concluir que se o futuro funcionário que ele vier a contratar com mobilidade reduzida, esse funcionário poderia se servir de um serviço da prefeitura que o levaria ao trabalho e buscaria no final do dia isso? Vamos colocar o verbo certo, né? Significaria isso. Então, né? Não significa porque não tem... Nem sempre. Não tem quantidade suficiente. A quantidade suficiente. Hoje você tem uma demanda enorme de pessoas que precisam ir a um médico ou fazer um tratamento, ou um tratamento assim, por exemplo, um deficiente que está com câncer e precisa fazer quimioterapia 1 vez por semana, ou uma radioterapia todo dia. E entra na preferência por essa questão. Entra na preferência, mas nem sempre é atendido. Ele entra na preferência e não consegue ser atendido. Sim. Né? Mas eu noto que no Instituto Pro Cidadania eu vejo muita perua chegando lá. Né? Então, tem porque tem... a sua ação? Desculpa eu perguntar. Tem. Porque isso justifica então que você pode ser contratado então por uma empresa, porque você consegue acionar a prefeitura e colocar o Atende a serviço, a gente faz um trabalho para essas pessoas há muito tempo e todo mundo conhece esse trabalho que a gente faz. Então, quando a gente pede também, quando a gente intervém junto com o pedido da própria pessoa com deficiência, claro que tem um peso de tentar ajudar essa pessoa e levá-lo lá. Isso não é um privilégio, é que a gente mostra que se ele não for atendido, ele não tem como chegar e ele vai perder esta vaga, que é um trabalho remunerado e está sendo qualificado para isso. Sim. Então, muitas vezes a gente consegue, sim, junto com eles e junto também com a própria pessoa com deficiência que já estava na lista, que já havia feito a sua inscrição. Tá? Por isso que você vê lá na porta do Instituto, muitas vezes o Atende lá levando. Eu vi diversas vezes. E fiquei bem impressionado, porque eu falei, puxa, mas quantas peruas estão vindo aqui trazer e tal? Fiquei mas muito não se impressione não, porque falta muito, infelizmente é uma demanda muito grande. Agora, voltando ao empresário, se o empresário quiser contratar uma pessoa com deficiência e que não tenha condução, é a grande chance do empresário usar das suas relações, né? E fazer com que a prefeitura coloque ônibus que sejam adaptados. Porque isso, nós estamos falando já de decretos anteriores, inclusive um que é o de dezembro de 2004, que é o 5.296, onde diz que todos os transportes públicos hoje deveriam ter a sua frota pelo menos com 40% dela adaptada. E elas não são. E não são porque nós não cobramos que isso aconteça.
Se você tem ônibus fretado, então o teu ônibus fretado que vem trazer seus funcionários, obrigatoriamente tem que trazer o seu cadeirante. Então, se você não tem um ônibus, então cobre dele, que ele coloque a van, que ele faça o que ele quiser, mas ele é obrigado a fornecer. ter isso, né? E isso é uma coisa que a gente não faz. Então a gente procura, não, então eu não contrato cadeirante porque o ônibus não é adaptado. Não, meu amigo, eu contrato o cadeirante e faço o ônibus. E corto o teu contrato do fretado se você não trouxer ele aqui. Tá você vai ver se no dia seguinte ele não aparece com o carro adaptado, que ele é obrigado por lei a ter. Sim. Só que assim, são coisas que como a gente não conhece, a gente não cobra. E elas não acontecem, né? Bom, Açucena, o nosso tempo está terminando. Que pena. O tempo é pequeno e a gente... Você vai voltar aqui, com certeza, não vai faltar oportunidade para a gente falar de toda essa problemática que no Brasil ainda caminha a passos pequenos ainda, né? Mas eu queria pedir para que o Fábio colocasse os endereços da Açucena, por gentileza. O último slide, Fábio. Aí, o Instituto Pró Cidadania. Você, amigo empresário, pequeno ou grande, faça um teste, né? Entre em contato com o Instituto Pró Cidadania e busque avaliar a gama de profissionais lá já treinados, capacitados. Qual é o tamanho da lista que você tem lá de pessoas? 135 mil pessoas, Brasil. Você possui 135 mil pessoas com deficiência no teu book. Isso. Lá, é isto. 135 mil. Eu tenho certeza que o empresário poderá, dentro dos 135 mil, achar alguém que seja a medida ideal para exercer o trabalho com dignidade dentro da sua empresa. Com né? certeza. Açucena, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Não, antes da minha mensagem, eu vou fazer minha propaganda. Nós temos a propaganda da Açucena. Amigo Fábio, por gentileza. Isto, fala um pouquinho do Elvis. Tá. Gente, se vocês puderem participar e puderem divulgar, eu agradeço. A gente vai fazer um show beneficente em prol do Instituto Pró Cidadania. Vai acontecer no dia 15 e 16 de agosto, no Círculo Militar de São Paulo. Esse show é um remake do Elvis, né? Com o Gilberto Augusto. Ele é... Eu já ouvi, ele é muito bom. Ele é o cover mais premiado da América Latina. E ele está lançando um show com 40 músicos, banda, orquestra e coral. No Círculo Militar, dia 15 e 16 de agosto. Com renda revertida para... Renda do Instituto Pró Para Cidadania. o Instituto Pró Cidadania. Com coquetel, jantar, show. Eu vou poder cantar um pouquinho lá no palco ou não? Você vai competir com ele. Olha que eu entendo desse negócio aí. Então tá bom, amiga. Mas é isso. Muito Gente, obrigado obrigada, viu? Obrigado por ter vindo, muito tudo. obrigado. Valeu. E você vai retornar com certeza para a gente desenvolver outros temas. Isso aí. Amigo internauta, grato mais uma vez por acompanhar o portal Sustentabilidade, os nossos programas divulgados aqui pela Flix TV e na sexta-feira que vem, melhor dizendo, uma nova temática importante, de importância para a sociedade brasileira como este, da capacitação da empregabilidade da pessoa com deficiência no Brasil e no mundo, por que não? Muito obrigado e até lá. Um grande abraço.